agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 18 de novembro de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da representação política. Nossa convidada dessa semana é Bia Caminha. Ela é vereadora petista em Belém, capital do Pará, a mais jovem vereadora da cidade. Daqui a pouco ela nos contará a sua idade. Como não bastasse, ela é líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal e vice-presidente do PT Pará. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas, basta escrevê-las na área de bate-papo do nosso canal no YouTube. Se possível, contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker. Não importa se é um valor pequeno. Eu tenho dito para todo mundo, de grão em grão, a galinha enche o papo e o Ópera Mundi também. É a soma dessas pequenas contribuições programa a programa que nos ajuda a sustentar e a desenvolver nosso projeto jornalístico. Outra forma de contribuição é através do Pix. A nossa chave nessa modalidade é apoie, nesse sistema, é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. O Pix é um instrumento de contribuição que a gente prefere, porque não tem que pagar nenhuma participação para o YouTube. É um dízimo sem imposto. Boa noite, Bia. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub40. Boa noite, muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha. Bia, aqui a gente sempre começa com uma indelicadeza. Segundo as normas antigas, isso era uma indelicadeza. Quando é que você nasceu? Em 1999. Mês e dia? 12 de março de 1999. Você quase nasceu no século XXI. Quase toda a geração Z, por muito pouco. Geração Z. E aonde você nasceu? Aqui em Belém do Pará. Em Belém do Pará. Isso. Como é que foi tua caminhada até se engajar na militância? Como é que você veio andando do berço familiar até a Câmara Municipal de Belém? Eu sempre fui artista. Comecei a estudar música com 4 anos de idade. Fiz violino. Com 4 anos de idade? Aprendi a ler partitura antes de aprender a ler alfabeto, né? E aí mas eu comecei a estudar música na escola de música da UFPA, que é a universidade pública, né? E então eu comecei em 2003 a estudar música e participei, inclusive, de toda a transformação da universidade nos governos Lula e Dilma, mesmo tão nova. Mas tua família é de músicos? Não. Minha mãe colocou meu irmão para fazer música para preencher o tempo dele. Meu irmão é 2 anos mais velho do que eu. Aí ela ia levar ele, me levava junto, aí dizia que eu queria fazer e comecei a fazer. E aí eu comecei a fazer balé também, fui bailarina clássica profissional quando eu era bem novinha, com 12 anos. Fiz curso técnico de violoncelo na IMUFPA, que é a escola de música da UFPA. E eu vivia disso, assim, de arte. Viajava, com orquestra. Tinha uma banda de rock na época. O que teus pais fazem? Meu pai é sociólogo, é um dos fundadores do PT aqui no estado. E a minha mãe é formada em psicologia. E esse teu gosto pela música veio da onde? Eu não sei, eu sempre, desde criança, eu não sei nem dizer quando começou, mas eu sempre gostei, assim, nunca foi uma coisa imposta para mim. Eu sempre quis fazer, queria fazer e teria feito mais.
Só que eu entrei na universidade e aí fui fazer outras coisas. E aí foi quando eu comecei a me engajar, né? Na verdade, em 2013 foi quando eu comecei a me interessar por política, mas na época eu ainda tinha uma agenda que era totalmente preenchida por estudar música, estudar na escola, né? E estudar música. Então não me engajava naquela época. Algum instrumento em especial? Eu toco violoncelo. Fiz curso técnico de violoncelo. Violoncelo. E você começou a aprender violoncelo com 4 anos? Não, comecei a estudar violoncelo com 8 anos. É um instrumento que precisa ter um pouquinho mais de idade, né? Isso. E você durante vários anos, você se dedicou principalmente à música? Eu estudei música dos meus 4 até 18, 19 anos. E você conciliava música e balé? Era. Mas teve uma época que eu ia mais pro balé, aí a minha mãe não gostava muito que eu ficava no balé até 10 horas da noite, com 12, 11 anos de idade. Às vezes eu ia para ensaio. Eu dancei na ópera, no festival de ópera, eu ficava de 10 da manhã a 10 da noite no ensaio, sozinha no teatro, ela não gostava muito. Aí ela ia me tirando do balé. Aí quando ela foi me tirando do balé, eu fui mais pro violoncelo. Aí também já estava viajando. Eu viajei a primeira vez sozinha, com 14 anos, para uma turnê da orquestra. E aí também não era muito do agrado, mas eu sempre fui meio rebelde. E aí eu sempre ia. E aí eu fui conciliando, né, as duas coisas. Você se tornou uma música profissional antes de começar a militar? Não sei se profissional. Eu recebia cachê, tocava em eventos que era paga. Assim como eu recebi cachê quando eu tocava, dançava balé, né? Dancei profissionalmente, mas poucas vezes, assim. Eu estudava mesmo, fazia como se fosse uma universidade, né? Onde é que você fez o teu ensino fundamental e médio? Você fez em escola pública ou privada? Escola particular. Eu era bolsista de uma escola particular aqui da cidade. E além da música, você tinha interesse? Você tinha interesse por algum outro assunto que não a música? Você ficava em dúvida? O que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser música ou eu quero ser outra coisa? Eu sempre quis ser tudo. Acho que é um pouco do meu signo. Mas sempre quis ser tudo na minha vida, assim, porque eu gostava de tudo. Eu era muito boa em matemática quando eu era mais nova, eu gostava de matemática, de física. E aí eu queria fazer engenharia, eu cheguei até a passar no vestibular de engenharia para ser engenheira. Teve uma época que eu andava de skate, a minha vida é muito aleatória, assim, se eu for contar. Eu andei de skate quando eu era mais nova, mas eu quis ser bailarina uma época profissional. Mas eu queria, como eu era muito indecisa, até um ditado, né? Eu fui fazer arquitetura, que é uma coisa que é um pouco de cada coisa, mas várias fases da minha vida eu quis fazer coisas diferentes, mas eu nunca tive assim também nunca tive assim, eu vou escolher uma profissão para minha vida vai girar em torno disso. Então eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. E você, o teu primeiro curso universitário ou o teu curso universitário foi arquitetura? Foi, eu cheguei a me matricular em engenharia sanitária e ambiental na UFPA, mas no mesmo ano, no mesmo vestibular, eu passei em arquitetura e logo depois eu me matriculei em arquitetura. E você cursa arquitetura hoje? Estou tentando me formar. Mas você tem interesse profissional na arquitetura ou você só quer acabar a universidade? Não, eu gosto de arquitetura. Eu gosto muito mais de urbanismo, na verdade, da área da pesquisa. Então, eu entrei na universidade já com esse intuito de pesquisar sobre cidade, sobre urbanismo. E aí eu já tive mais sonhos na universidade. Acho que hoje eu tenho bem poucos sonhos dentro da universidade. Acho que não tem muita oportunidade também dentro da universidade mais. Mas eu era para ter me formado esse ano, mas eu não fiz ano passado por causa da pandemia e da eleição. Então, acho que eu vou me formar ano que vem, se tudo der certo. E como é que começou a tua militância política? Teve muita influência da família? Um pouco de influência. Em 2013, quando teve aquelas manifestações, né, eu queria ir para a rua a qualquer custo. E aí os meus pais não deixaram eu ir para a rua, graças a Deus. E aí eles me levaram... Tinha 13 anos. 13, 14 anos. E aí meu pai não morava em Belém, morava em Macapá. E a minha mãe me levou numa palestra da Emi Sader aqui em Belém, que ele veio na UFPA. E eu não entendi quase nada na época. Ele lançou aquele livro Lula e Dilma. Ele até autografou para mim, mas eu não entendi quase nada. Mas eu entendi que eu não tinha que ir para a rua naquele momento. Mas eu fui querer estudar sobre política e entender por que eu não queria ir para a rua. Aí nessa época eu comecei a estudar muito mais sobre política desde então, desde 2013. Mas que eu fui me engajar, eu acho que
para ir sozinha, assim, no primeiro ato, acho que foi em 2016 já. Mas você teve militância no ensino médio ou começou a ter na universidade? Na universidade. No ensino médio só queria saber de tocar violoncelo. E na universidade você participou do movimento estudantil? Sim, ainda participo. Eu participei, eu entrei em 2017, né? Meu primeiro ano do curso eu já me tornei presidenta do Centro Acadêmico de Arquitetura. Aí eu fui da da gestão, na verdade. No primeiro ano? Sempre fui muito assim. E aí eu ainda sou da gestão. Calouros não costumam ser eleitos presidente do Centro Acadêmico. Mas estava na troca de gestão, foi uma culminância, assim, né? Eu peguei a gestão que foi logo depois das ocupações, lá era já todo mundo bem próximo ideologicamente. E aí também tinha muita gente que queria assumir no curso de arquitetura, né? Não tem muita tradição, o meu curso não tem muita tradição política, depois que foi se construindo isso. E aí eu fui para a presidência do centro acadêmico, poucos meses depois eu fui para a direção-geral do DCE, e menos de um ano depois eu fui para a direção da Uni, porque não existia militância do PT na universidade, né? Na verdade, existia militante do PT dispersos. E aí, quando eu fiz 18 anos, um pouquinho depois que eu entrei na universidade, eu disse que eu ia organizar a juventude do PT. E aí eu comecei a organizar a juventude do PT na universidade. E você aí já estudou PT quando? No meu aniversário de 18 anos. 2017. 2017. Aí você se filia ao PT. E há alguma corrente específica do PT? Não. Não, eu fiz aniversário, sentei mais ou menos onde estou sentada agora, disse meu aniversário vamos filiar no PT. E aí eu me filiei no PT. Eu não conhecia ninguém, só o meu pai que morava na Papá na época. Foi uma jornada para mim até eu entender o que era o PT. Costuma ser uma jornada que dura 40 anos para muitos de nós. 40 anos depois ainda é difícil entender. E aí você foi para a Uni? Isso. Eu até te conheci numa formação que a gente teve na época. Eu participei de algumas atividades do Disparada aí em São Paulo em 2019. E aí a gente começou a se organizar. A gente se organizou primeiro na universidade, né? Quando eu era presidente do centro acadêmico, eu não era de grupo político nenhum. Mas quando a gente foi para o DCE, a gente começou a organizar a juventude do PT. E aí a gente já era um grupo, né, de presidentes de centros acadêmicos, de militantes do PT, mas que a gente não se organizava internamente no PT, não se organizava em coletivo de movimento estudantil, só se organizava na amizade e no PT, assim, de uma forma muito solta. E aí a gente começou a querer se organizar no PT, aí a gente foi atrás de um coletivo, e aí fomos para alguns espaços, e aí foi nesse processo que a gente foi para a Uni, foi no ano do congresso, inclusive. A gente levou, acho que foi a maior delegação de centros acadêmicos para o CONEB, né, que é o que vem antes da Uni. E aí eu fui para a direção da Uni, em 2019. E você, então, era engajada no Disparada, no grupo movimento... Era, na MPJ em Disparada. Eu entrei quando se tornou MPJ em Disparada. Foi na fusão. E você ainda é vinculado ao Disparada? Não, porque separou de volta os grupos, MPJ e Disparada, porque no MPJ. Ah, você ficou no MPJ. Isso. E como é que surgiu? Isso aqui você ficou na Uni até 2018. Não, eu entrei em 2019. Você entrou em 2019, perdão. Você ficou, então, até a pandemia. E aí você decidiu... Como é que surgiu a ideia de você ser candidata a vereadora? Pois é, a gente tinha uma definição de grupo, né, que era importante a gente lançar candidatos a vereadores nas cidades para disputar. E eu, na época, ainda era coordenadora do DCE, disputei a eleição sendo coordenadora geral do DCE da UFPA. A UFPA, né, é a maior universidade federal do país, tem mais de 50 mil estudantes. E era uma representatividade muito grande, assim, né? E aí a gente foi olhar para a chapa do PT nas vésperas da eleição, já em junho, e não tinha um jovem, não tinha uma mulher, a gente olhava para a chapa e não tinha em quem a gente dissesse que iria votar. Era uma chapa triste. Foi uma chapa bem triste. E aí a gente pegou e disse, não, a gente vai lançar uma candidatura. Na época não tinha muito apoio, existia um intencionamento, assim, né? Dizendo, sai candidata, mas vai lá com Deus, sai candidata. E aí acabou que a gente decidiu, né? O grupo decidiu, não, a gente vai lançar uma candidata, a gente saiu mesmo com Deus para ser candidatos nessa... Mas, assim, foi em junho do ano passado que a gente decidiu isso. E aí foi pouquíssimo tempo de pré-campanha e de organização. E a sua campanha foi centrada nos estudantes da Federal do Pará? Um pouco. O nosso grupo, né, a gente tem um grupo de juventude e é quase todo mundo estudante.
da UFPA e de outras universidades também, muita gente das universidades privadas, das universidades estaduais. E a gente... Mas eu sou feminista negra, né? Eu me reconheço enquanto feminista negra, sou bissexual. Então, sempre trabalhamos muito a pauta da Amazônia. Então, a campanha ela girou em torno desses vários eixos e do debate de direito à cidade, que é um debate que a gente sempre construiu dentro da universidade também. Entendi. E você, a sua candidatura não foi uma, digamos, uma aposta prioritária do PT. Você teve que navegar por conta própria. Nunca, nem de longe. Eles estimavam, a Secretaria Municipal de Mulheres estimava que eu ia ter 200 votos. E você teve quantos votos? 4.874. Você mesma se surpreendeu com a votação? Mais ou menos. Se fosse em junho, eu ia ficar surpresa, mas a gente apareceu em todas as pesquisas da majoritária, né? O Edmilson fazia pesquisa, a gente tinha um jeito de encontrar a pesquisa, a gente apareceu em todas as pesquisas feitas entre os 20 primeiros, então a gente já tinha uma noção de que tinha uma grande chance de ser eleita. Então a gente esperava positivamente, né? Quando estava nos bons dias, que ia dar certo. E aí, no dia da eleição, eu apostei a gente apostou, né? Quando eu apostei 3 mil votos, que dava para ter entrado pelo PT, mas a maioria das pessoas que fizeram a campanha apostaram bem próximo do que a gente teve. E qual você acha que foi o segredo para ter essa votação? Como é que você organizou a campanha? Para ter uma votação assim expressiva, sem apoio partidário, sem uma estrutura, imagino eu, material importante? Como é que A nossa campanha, a gente acho que gastou menos de 30 mil reais. E isso com as doações estimadas, né? Porque teve gente que emprestou carro, teve gente que emprestou local, e isso já estimando. Foi a campanha mais barata eleita na Câmara, entre os vereadores de esquerda. As outras vereadoras de esquerda que foram eleitas tiveram 4, 5 vezes mais recursos do fundo partidário do que eu. Eu não recebi nem 20 mil reais do fundo partidário. E foi uma campanha totalmente sem dinheiro, mas tinha muita militância, né? E a gente resgatou muito isso. A gente organizou uma campanha que cresceu muito nas redes sociais, que era o modo da gente se comunicar, mas também acho que pela agenda política que a gente apresentou na eleição. Assim, a gente tinha muita certeza que tinha que superar. Nunca tive falando sobre isso, nem sei se tu concorda, mas a gente entendia que tinha que esperar essa história de legado do PT, de ficar girando em torno do legado do PT. Desculpa, não consegui entender. Superar essa história do legado do PT, porque aqui o pessoal do PT é muito velho, assim, e eles ficavam girando tudo em torno do legado do PT. Só que, assim, as pessoas estão passando fome, estão sem perspectiva, a juventude não tem como entrar na universidade, a gente não tem perspectiva de futuro quase nenhuma, e a gente vai ficar lembrando do que o Lula já fez, não serve para nada, sabe? Para nossa geração não serve para nada o que a gente já fez, se a gente não tiver uma perspectiva de futuro em cima disso. E a gente trabalhou muito em cima disso, né? Foi uma campanha muito alegre e que o nosso mote era a questão da esperança, era a questão de ter perspectiva de futuro, de construir uma nova sociedade. O manifesto que a gente lançou foi vencer em Belém para vencer no Brasil. E foi totalmente diferente de quase todas as outras campanhas petistas. Nesse sentido, porque o PT determinou aqui em Belém que a campanha ia girar em torno do legado do PT e da recuperação do legado do PT. E foi uma coisa que a gente se posicionou contra, todo mundo odiava a gente por causa disso, mas que foi certo no final das contas. Pelo menos que a gente tem de hoje, né? E não foi só uma coisa eleitoral, assim, né? A gente acredita mesmo nisso, de que não faz sentido, assim, não faz sentido para minha geração a gente ficar girando em torno do legado do PT. Não que a gente não reconheça, pelo contrário, né? A gente é filho dos governos do PT. Mas se a gente gira uma sociedade inteira em torno disso, a gente não dialoga com ninguém. Me conta uma coisa, quantos vereadores o PT elegeu em Belém? 2. A gente estava bem ruim. A gente tinha 1, e aí há 2 mandatos a gente tinha 1, e agora a gente tem 2, mas o pessoal tem 3, a maior bancada é de 4. E o outro vereador ou outra vereadora do PT tem que idade? Ele é o vereador mais antigo da Câmara. É uma dicotomia nossa. Ele já está no 4º mandato. Não, está no 5º mandato, o Amaury. E qual a idade dele? Eu nem sei, acho que ele tem mais de 60 anos. Mais de 60 ou mais de 70? Mais de 60. Mais de 60. Queria ser assim teu avô. Dava, eu tenho idade, eu sou mais nova que a filha dele. Dá para ele ser seu avô.
Bom, é uma boa dupla. Você se entende bem com ele? Ele é ótimo, sempre tem uma luta na área das pessoas com deficiência, ele é cego, e é uma bancada bem representativa que a gente tem do PT aqui. E ele me ajuda bastante, assim, nas coisas. E como é que você virou vice-presidente estadual do PT se você era o patinho feio, quer dizer, entre muitas aspas, o patinho feio da campanha de 2020? Aliás, tem uma pergunta aqui da Cecília, de uma espectadora nossa. Eu já vou encaixar porque você responde, mas você já respondeu, na verdade. A Cecília contribuiu com o Superchat. A Cecília é uma das nossas espectadoras mais assíduas. Bia, por que escolheu o Partido dos Trabalhadores? Eu vou emendar com a minha pergunta, que é como é que você virou vice-presidente estadual do PT se você estava nesse, digamos, isolamento em 2020? Eu virei vice-presidente antes de virar candidata, né? E, inclusive, eu tinha várias tarefas na vice-presidência do PT. Quando eu me tornei vice-presidenta, eu já era diretora da UNE. Eu organizei, basicamente, a campanha do nosso grupo na área da juventude. Ajudei muito, na verdade, na burocracia mesmo do partido, né? De formar as chapas, ligar para as pessoas, acompanhar a eleição. Fui candidata também a presidenta distrital do meu distrito, que é Coraci. Ainda sou presidenta, mas estou afastada do PT daqui de Coraci. E a gente organizava. O meu grupo político é um grupo muito rural e que tinha poucos jovens. O teu grupo político não é o MP, o Movimento Popular? Não. Explica direito. É porque a gente faz parte do MPJ e hoje a gente se reconhece muito mais como movimento social do que como um grupo político interno ao PT. Então a gente não participa das disputas partidárias do PT a nível de tendência. Eu faço parte de um grupo político dentro do PT, que é dentro do campo da CNB, e o MPJ é um movimento social que não segue orientação, a gente dialoga, mas assim, não é submetido a nada, tem sua direção própria, tem pessoas que não são filiadas no PT, e tem uma agenda de movimento social próprio, e a gente constrói dessa forma nacionalmente. Perdão. E você passou a ser vice-presidente do PT porque tinha o apoio apoio da CNB. Isso, aí eu fazia parte do grupo político, a gente participou bastante da eleição, outras pessoas também, e aí tinha uma cota de juventude que precisava ser preenchida. Eu era a principal liderança uma das principais lideranças de juventude. Na época, era de Belém, e como meu grupo político é muito rural, eu não podia vir para as reuniões, né? Porque a maioria das pessoas moram no interior, muitas horas de distância. E aí eu fui uma escolha meio óbvia, meio fácil, assim, de me escolherem. Mas quando me escolheram, vieram assim, Bia, a gente te escolheu para ser vice-presidenta estadual, primeira vice-presidenta estadual do PT, eu nem esperava. E aí eu assumi várias tarefas, assim, viajei bastante, inclusive no início do ano passado, para impulsar diretório, e rodei bastante, assim, o estado nessas tarefas de organização partidária, e eu me dividi, assim. E foi assim que eu me tornei vice-presidente estadual do PT, meio do nada, como toda a minha trajetória política, muito rápido, na verdade, não é do nada, né? Porque eu vinha participando dos processos. E porque eu escolhi o PT, eu acho que eu não faria parte da política se não fosse através do PT. Eu não tive, assim, eu vou falar a verdade, mas eu cheguei nos espaços do PSOL, né? O PSOL é muito forte em Belém, e quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, na época do... Não, já era mais velha. Na época do Fora Cunha, e aí eu cheguei lá, meteram um pau na Dilma, chamaram a Dilma de vadia, de várias coisas, numa roda feminista. E aí eu olhei assim para aquilo e disse, meu Deus, eu não vou ficar aqui nesse negócio, não. E eu nunca mais quis saber do PSOL. E eu disse, não, eu tô do lado da Dilma, tô do lado do Lula, e vou participar aqui desse projeto. Mas eu sempre acreditei no PT também enquanto projeto, né? Eu participei da transformação da universidade pública. E quando eu entrei na IMUFPA, por exemplo, só quem estudava música em Belém era quem era filho de alguém da elite paraense, né? E a escola era uma escola totalmente sucateada, não tinha instrumento, não tinha nada, tinha aluno que dormia na porta da escola, porque não tinha bolsa, vinha do interior. E a escola que eu saio é uma escola enorme, reformada, que todo mundo tem instrumento, todo mundo tem bolsa, todo mundo tem acesso às coisas, que muita gente sai de lá para morar fora, para ter sonhos, né? Então, eu fui atravessada pelo governo do PT. Eu entrei na universidade também pública, e isso foi muito marcante na minha vida e na minha trajetória de vida.
E eu sempre tive assim, uma convicção que aquele era o projeto que eu queria construir. Então, não fazia sentido para mim participar de outro partido político. Assim. E não faz até hoje, para falar a verdade. Se não fosse no PT, eu não estaria em nenhum outro lugar. Você trocou a música pela militância totalmente? Não, na verdade, eu parei de estudar música porque todos os professores de violoncelo da cidade me assediaram e eu não tinha mais com quem estudar. Tô falando rindo, mas... E aí eu fui me afastando da música por causa disso. E eu falo até publicamente sobre isso. Não vou falar todos, né? Porque depois alguém me processa, mas alguns. E aí é muito violento também, né? Esse espaço da música para as mulheres. E aí eu fui largando, não me sentia bem, me sentia muito ansiosa. E aí, na verdade, eu não troquei pela militância. Eu fui para estudar na universidade, né? Fiz pesquisa, fiz PIBIC, me envolvi em vários projetos dentro da universidade, fui trocando. PIBIC, iniciação científica. Ah. E você não toca mais violoncelo? Eu sou espírita também. Então, quando eu saí da escola de música... Você é muita coisa. E eu não era só espírita, eu era coordenadora de grupos de juventude, de arte, das direções de espíritas, dos vários que eu participava. E voluntária em vários grupos espíritas. A minha família é espírita. Eu sou espírita. E participo da religião ativamente. E aí eu tocava muito no centro espírita. E eu comecei a organizar grupos dentro do centro espírita depois que parei de estudar. Mas aí também... Aí do centro espírita, do movimento espírita, né, que a gente se reconhece dessa forma, eu troquei pela militância. Eu admito que eu troquei. E o violoncelo? Vamos lá, tá aqui atrás de mim, ó. Você vai tocar pra gente daqui a pouco? Claro que sim, daqui a pouco, não agora. Claro, uma palhinha. Imagina, eu nunca encontrei, eu tenho quase 50 anos de militância. Eu nunca encontrei alguém de esquerda que tocasse violoncelo. Não? Eu conheço várias pessoas aqui. Nunca conheci. Conheci outros instrumentos, mas violoncelo é uma coisa curiosa. Eu sempre achei que gente de esquerda gostava mais de violino e oboé. Eu só fui saber tocar violoncelo logo que eu comecei a me envolver no movimento estudantil. E ficavam dizendo que eu era rica, que eu era violoncelista rica, não sei o quê. E eu não falava para as pessoas que eu tocava violoncelo. E aí depois eu comecei a falar só de raiva. Você é a vereadora mais jovem a ser eleita em Belém. Como foi a recepção a você, tanto na cidade quanto dentro da Câmara depois que foi eleita? Foi mais ou menos tranquila. Na cidade, logo que eu fui eleita, todo mundo... Enfim, né? Eu aumentei mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, para ter noção, em questão de menos de 5 dias. Então, todo mundo passou a me conhecer, me falar comigo na rua. E desde então, as pessoas... Poucas vezes eu recebo algum tipo de comentário negativo na rua. Assim. Muita gente me reconhece. Hoje mesmo eu encontrei uma pessoa que veio cantando em minha direção o jingle da minha campanha, dizendo que tinha votado em mim. E eu não conhecia. Então, é muito assim. Belém é uma cidade que todo mundo se conhece, né? Então, as pessoas me recebem muito bem, assim, ficam muito felizes por essa renovação. Na Câmara, eu sou uma pessoa muito tranquila. Sou uma pessoa muito combativa quando eu tenho que ser, mas eu sou uma pessoa muito tranquila de lidar, né? De conversar com todo mundo, me chamam para beber, eu vou. E aí, quando eu entrei na Câmara, todo mundo ficava me olhando assim, tinha medo de falar qualquer coisa que achavam que eu ia colocar na internet. E eu acho que eu sou a vereadora que tem mais seguidores nas redes sociais. Então, eles achavam que eu ia cancelar todo mundo o tempo todo. E aí, foi passando um tempo, né? Aí vieram conversar comigo, os vereadores da direita, falando assim, mas Bia, tu não é como a gente pensava que tu era. Tu é uma pessoa tranquila, tu conversa com todo mundo. E aí todo mundo me trata, tirando 2 vereadores que são da extrema-direita, todo mundo me trata muito bem, assim, né? Acho que o Mauri, que é outro vereador, tem uma contribuição grande nisso, porque ele é bem brother das pessoas, assim, até demais às vezes, eu até brinco com ele. Mas a gente tem nossas divergências políticas, e eu não abro mão delas, acho que eu sou uma das pessoas que menos abre mão delas, inclusive. Mas eu tenho um trato com os outros vereadores muito tranquilo, assim. Dos vereadores, mas, assim, na Câmara, eu sempre conto que do dia 1º de janeiro ao dia 23 de fevereiro, todos os dias que eu entrei na Câmara, me perguntaram para onde eu estava indo. Todos os dias. E até hoje tem vezes que me barram no plenário porque acham que eu não sou vereadora.
O PT faz parte da base do Edmilson, não? Isso. O Edmilson tem maioria na Câmara? Ele não, mas o governador tem. E o governador ajuda o Edmilson. Ajuda bastante. É uma boa relação do Edmilson com o Barbalho, o Helder Barbalho. É, muito boa. Muito boa mesmo. Se não tivesse essa relação, o governo estaria muito ruim, porque a gente está muito quebrado de orçamento. É um bom governo do Edmilson? Acho que está se constituindo ainda. Foi muito difícil esse ano. Ele está bem de saúde já? Tá, ele voltou dia 16. Graças a Deus, estava preocupada com esse homem. Sim, é verdade. Ele e as relações do PT com o PSOL em Belém e no governo são boas? Olha, a gente tem participação no governo, em algumas secretarias. O vice-prefeito do PT, né? O vice-prefeito é do PT. Mas a gente tem algumas dificuldades de trato, de relação, da bancada do PT com a prefeitura, da militância do PT, que está sendo muito cooptada por cargo, dos processos de participação popular, que nem sempre são tão populares assim. E a gente discute, inclusive, isso, assim, né? A militância do PT não é tão satisfeita com o governo, mas a gente acredita no governo, né? Acredita que é preciso defender ele, mas tem problemas. Não vou mentir dizer que não tem problemas. Tem problemas, mas a gente sempre está defendendo e tentando resolver os problemas internamente, né? Por dentro. Essa relação em Belém do PT com o PSOL significará apoio a alguma candidatura comum para o governo do Estado? Perguntas polêmicas. Eu acho que não. Nós do PT somos base do governo do Helder Barbalho, desde o segundo turno do ano passado. Foi uma aliança naquele momento. Eu era contra naquele momento, mas fiz campanha mesmo assim, porque o PT decidiu. Mas naquele momento foi o que deu sustentação para a campanha do Haddad aqui em Belém. Isso está falando campanha de 18. De 18. E aí a gente entrou no governo, faz parte do governo hoje. O governo é um governo que tem muitas contradições, mas que tem avançado em muitas pautas que a gente defende. E faz mais sentido tá construindo essas pautas dentro do que tá fora. Mas o PSOL e o Helder, né, que é do MDB, tem um atrito histórico aí dentro, apesar de que o nosso resultado da segundo turno na eleição de 2020 deve-se muito ao apoio do Helder. Mesmo que não tenha sido um apoio direto, é só a gente ver as urnas, né? E que foi pouquíssima diferença de votos. Né? Do outro lado estava a extrema-direita, e a gente deve bastante a isso. E eu acho que o pessoal, não sei como vai se posicionar, mas hoje tem um diálogo muito grande com o governo do Estado e precisa do governo do Estado para governar, inclusive na Câmara. Especialmente a relação entre o Edmilson e o Helder é boa, né? Eles estão muito bem. Eles dois são dois democratas, né? Bia, estar na política institucional supre suas expectativas de militância? Não. Mais ou menos, na verdade, né? Eu gosto de estar na política institucional até certo ponto, porque em vários momentos, né, eu me vejo ali a única pessoa negra, a única mulher, a única pessoa jovem, sentando em várias mesas de discussão que a gente nunca esteve. E eu gosto de poder estar nesses espaços, de alguma forma participando dos processos de decisão, porque acho importante para a política. No entanto, eu sempre fui muito militante, né? E de fazer ação direta, de organizar coisas que eu não posso falar em live e de estar nos processos políticos, assim, me jogar nos processos políticos. E hoje em dia eu não posso fazer mais quase nada, porque eu não posso ficar me expondo, isso é muito frustrante para mim. E também, às vezes, é muito difícil, né? É muito difícil porque a gente não tem tempo para fazer as coisas que eu gosto de fazer e nem cabeça, às vezes. Mas o nossa mandata, como a gente chama, ele é muito girado para a militância, assim. Onde é que você se imagina estar daqui a 10 anos?
Eu não faço ideia, eu espero estar formada. Bom, formado, imagino que você quer estar esse ano, se eu entendi, é isso? Ano que vem. Ano que vem. Não, você quer ser vereadora há muito tempo, você quer ter uma outra posição institucional, você quer ir para o governo, você quer sair da vida institucional. Como é que você imagina a continuidade da tua vida política e militante? Eu espero estar no PT. Eu nunca tive muitos planos. O que eu sempre quis fazer é estudar e ser professora. E aí fui ser vereadora por assumir essa tarefa junto à militância. E se eu tiver que continuar assumindo algumas tarefas, eu vou continuar assumindo. Provavelmente vou estar nas eleições do ano que vem, por entender da importância. Mas assim, se alguém me disser vai ser candidata? Isso. Candidata a quê? Acho que deputada estadual ou federal, não sei. O PT está numa indefinição ainda. Olha, Rodrigo. O PT te trata melhor agora, você acha? Mais ou menos. Você acha que você vai ter algum mais apoio do que teve em 2020? Não. Bom, Acha mas não assim? porque eles vão dar, né? Porque a gente está conquistando, a gente está vencendo quase todas as eleições setoriais agora. Então, eles vão. A gente aumentou de 2 cadeiras para 4 no Executivo Municipal. Ou seja, há uma renovação geracional forçada pelo movimento de vocês. Sim. E aí, mas a gente tem uma relação muito mais tranquila, né? As pessoas não têm mais essa dúvida de que a gente tem uma participação. Só que as pessoas ainda têm muita desconfiança, assim, né? Porque... Pela juventude ou pela postura? Não, me falaram isso, assim, tu não pode ser candidato a deputado estadual porque tu tem risco de se eleger e tirar um dos nossos. Dos nossos quem? Eu não sou do PT. E aí, não querem muito que eu seja candidato a deputado estadual por isso. Porque é isso que me falam, porque eu posso ter chance de me eleger e tirar um dos deles. Eu até falei isso pro Lula, quando eu encontrei com ele. E aí, queriam que eu fosse candidata a deputado federal, que é mais distante a chance de eu ser eleita. Só que eu falei que eu não ia ser laranja para a eleição, e aí tá nesse impasse. Mas hoje a maioria do partido aprova e apoia que eu seja candidata a deputado estadual. E você? Eu tenho construído esse processo. Não é um processo estadual. definido, mas a gente também pela necessidade de organização. Entendi. Qual é o principal projeto do teu mandato? Hoje, o principal projeto do mandato... Deixa eu pensar. A gente faz tanta coisa. Agora a gente tem feito um debate muito grande, mas não sei se é o principal projeto, sobre dignidade menstrual em Belém. E a gente realizou uma sessão especial faz 2 dias, junto com o Ministério Público, com vários grupos de pesquisa, com as universidades, e a gente vai estar produzindo um material até o final do ano junto às universidades sobre isso em Belém e mobilizando alguns grupos de pesquisa para começar a gerar dados e construir essa agenda política. Acho que esse é um projeto importante que a gente vem construindo, porque a gente está conseguindo ter alguns resultados. Eu tenho muitos projetos na área dos direitos humanos, né? Sou presidenta também da Comissão de Direitos Humanos lá na Câmara, e tem vários projetos ligados às pautas LGBTs, que eu acho que é uma das pautas que a gente mais trabalha. Mas a gente tem, nas pautas LGBTs, tem muita coisa de direito à cidade, que a gente trabalha, que a gente brinca, que tem muita gente que fala que eu sou a Bia que barrou o Atacadão, que foi a principal e a primeira luta que a gente travou no primeiro semestre. O que é o Atacadão? Atacadão, atacarejo, sabe? Não, você precisa me contar. Aqueles grandes atacarejos que tem... Não sei se tem... Não tem muito em São Paulo, né? Mas que são grandes centros de distribuição de alimentos, que são muito maiores do que supermercados. E aí tinha um plano de destruir o plano diretor da cidade no início do ano e vender a orla da cidade para atacarejo e atacadão, que era uma área de um bairro que foi historicamente desocupado. Tinham famílias que estavam até hoje sem casa na justiça, lutando na justiça por ressarcimento, e aí foi desocupado para melhorar a condição de vida daquelas pessoas, feito todo o esgoto sanitário da área, foi melhor... Quando terminaram de melhorar o bairro, eles queriam mudar o plano diretor para liberar shopping, atacadão, principalmente atacadão, que é um vírus que existe em Belém hoje. E a gente é muito contra atacadão.
porque destrói os pequenos comércios dos bairros, né? E quando coloca isso num bairro de periferia, na orla da cidade, que é um crime ambiental que fizeram, até hoje o Atacadão tá fechado por causa da gente. E aí, o Atacadão acho que me odeia também. E aí foi a principal luta que a gente travou na Câmara, foi contra o Atacadão. Eu desci, acho que uma pilha desse tamanho, de parecer de tudo quanto é órgão, do CAU, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Faculdade de Arquitetura, da Universidade, tudo quanto é órgão. E aí os vereadores ficaram constrangidos e tiraram da pauta. Não é exatamente um projeto, mas assim, foi muito do que a gente viu no primeiro semestre assim, do mandato. Os atacadões que você se refere não são as feiras livres, como aquela famosa... Não. Chama? Atacadão do Mateus, o Carrefour, o Açaí. Muito também. Eu tenho muito. São os hipermercados. Aqui em São Paulo, acho que a gente chama de hipermercado. Que vende atacado. Isso. Acho que são os hipermercados. Antigamente se chamava assim. Não entendi. Acho que aprendi. Bia, você se declara abertamente feminista, negra, bissexual. Deixar público sua orientação sexual e outros posicionamentos te trazem tensões e desafios? Bastante, assim, bastante. Muito. Desde o início, assim. Quando eu decidi ser candidata, quase todo mundo do PT me procurou dizendo que não era para falar que era bissexual, que eu ia perder voto por causa disso. Pessoas, assim, muito próximas de mim também. E eu falei assim, se não for para ser eleita sendo bissexual, não vou ser eleita de jeito nenhum. E aí, em pé, na época, dizendo que eu ia me afirmar dessa forma e me afirmei. Foi difícil, assim, né? Sofri até ameaça de morte, assim, na internet. Várias pessoas dizendo que eu tinha que acabar igual a Marielle. Muita homofobia mesmo. E até hoje eu ainda sofro, mas acho que o resultado político disso é muito maior, né? E é um resultado muito maior do que um resultado político só, né? É um resultado que, pela primeira vez, a gente tem uma vereadora que fala abertamente que é LGBT dentro da Câmara de Belém. E as pessoas se reconhecem em mim. E foi um processo muito importante dentro da eleição. Quando acabou a eleição, porque eu lembro que um dia depois da eleição, que eu fui dar em primeira entrevista para a televisão, o jornalista falou assim, lá em casa todos nós votamos em você porque meu filho é gay e a gente quer construir um mundo melhor com meu filho. E assim, não foi esse o único relato que eu ouvi de muita gente, que a família inteira das pessoas que são LGBTs votaram em mim porque queriam que essas pessoas tivessem mais dignidade, sabem tudo que a gente passa. Então, é um processo muito violento, mas é um processo muito acolhedor também. E que, quando a gente conhece a realidade das pessoas, a gente entende a importância de se afirmar dessa maneira, porque a gente mostra para as outras pessoas que as nossas vidas importam e que elas são dignas de estar naqueles espaços também. Eu já vi que você não é do tipo que gosta de conselhos do tipo, não faça isso. Eu não gosto. Esses conselhos do tipo, não faça. Já entendi. Tá ótimo. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Você defende políticas que possam diminuir as mudanças climáticas. Como é que isso é possível no âmbito de políticas municipais? Eu vou agregar com uma pergunta novamente da Cecília, que novamente contribuiu aqui com o Superchat, que ela fala assim, Bia, a região amazônica é muito desconhecida e idealizada pelos brasileiros de maneira geral. Perdão, pessoal. O que você poderia nos contar sobre ser uma amazônica? Então, junta as duas. Eu vou responder de forma bem diferente, vou responder uma por vez. A gente protocolou esse plano, por exemplo, protocolou um projeto de lei aqui na Câmara, né, que foi construído junto aos movimentos ambientais. E aqui em Belém é uma das cidades que tem menos saneamento básico no Brasil. E é uma cidade que ela foi construída quase toda em região alagada, né? E tem a alagação e tem a inundação. A inundação é um processo natural de quando enche a água e ela escoa. O alagamento, ele é um processo que é porque a gente não tem um sistema de esgoto, de drenagem urbana. E Belém não tem quase sistema de drenagem urbana e de esgoto. Então, as previsões, né, das mudanças climáticas em Belém, por exemplo, isso é um exemplo, tá? É que Belém vai afundar muito mais, porque a gente já está construindo lugares em áreas alagáveis, a gente não tem nenhum tipo de drenagem urbana hoje, e quando essas águas vão subir naturalmente,
e vão subir muito mais por causa das mudanças climáticas, elas vão acabar com casas, regiões, bairros inteiros na cidade. Então, a gente precisa construir uma política de mitigação desses efeitos. Isso começa pelo saneamento básico, por exemplo, da gente transformar essas áreas, subir essas áreas alagáveis, construir outros instrumentos urbanos que deem jeito de responder a isso, e fazer rede de drenagem urbana na cidade, que hoje nem o centro da cidade tem uma rede adequada, por exemplo. E aqui em Belém a gente tem um erro histórico que nunca se pensa ao máximo, sempre se pensa a média quando vai fazer drenagem urbana. Então, a média sempre ultrapassa, porque a média é uma média de valores mais altos. Então, tudo é feito, parece, para alagar. É uma cidade feita e construída para dar errado desde sempre. E eu estou falando isso baseada na dissertação de um grande amigo e companheiro meu, que fez 1 ou 2 anos atrás uma dissertação sobre racismo ambiental e saneamento na cidade. E aí ele analisou todos esses dados, e aí a gente vê também que os lugares onde tem menos drenagem urbana são os lugares, e que mais alagam, são os lugares onde mais pessoas negras, pobres e mulheres moram na cidade de Belém. Então, todas essas decisões também são decisões políticas sobre a vida das pessoas. E aí, em nível municipal, essa é uma das coisas que a gente pode fazer em relação às mudanças climáticas, fora outras dezenas de coisas. E em relação... Posso responder logo direto a outra pergunta? Sim, senhora. A casa em relação a ser uma mulher da Amazônia, eu acho que a gente é um reflexo de tudo que nunca chegou, né? De um desenvolvimento que nunca foi pensado para a gente, de uma agenda política que sempre veio do centro-sul do Brasil, imposta para a gente e que devastou não só o meio ambiente, porque tem gente, né, morando no meio da floresta, tem gente morando no meio do rio. Eu estou a 1 quilômetro do rio agora, na minha casa, que é uma casa em contexto totalmente urbano, que fique claro, mas que existem comunidades inteiras até hoje que foram devastadas pelos grandes projetos construídos, inclusive, no governo do PT. E a Amazônia, ela sempre foi esse lugar desconhecido, né? E ser esse lugar desconhecido para a gente é ser um lugar que recebe todas as mazelas sociais do Brasil, mas que quase nunca recebe programas sociais que deem conta de resolver a nossa realidade. E sempre que eu estou em espaços nacionais eu falo isso, porque eu aproveito para falar disso. E ser da Amazônia é isso, né? Mas é muito mais do que isso também, né? É uma região que a gente tem muita coisa bonita, é uma região que a gente tem muita cultura, né? Que a gente tem preservação de muitos costumes, tem uma língua, uma linguagem própria, tem povos tradicionais que vivem aqui do lado da cidade. Belém é uma cidade de 38 ilhas, que existem pessoas em contexto rural, existem pessoas em contexto urbano, e que não é um lugar de exploração. A Amazônia não é um lugar de exploração, a Amazônia é um lugar onde tem gente. E acho que isso é importante que se diga, né? Não é uma floresta que para ser explorada e utilizada sempre nesse lugar do outro, do Brasil. Porque a gente é sujeito da história também e constrói a história também. Bia, quando você pensa em política, a tua cabeça está principalmente em Belém e no Pará ou no país? No país. Eu venho do processo, né? Me formei politicamente dentro da Universidade Federal, então eu venho de um processo muito nacionalizado de pensar a política. Agora, nesse ano especificamente, que eu estou centrada em Belém, por ser vereadora da cidade. Mas eu normalmente analiso dessa forma. O que você espera de um eventual governo Lula? Eu espero muito tensionamento da nossa região, para falar a verdade. A gente vai fazer de tudo para eleger o Lula, já está fazendo. E quando ele eleger, ele vai ter muito tensionamento da gente, e principalmente da nossa geração. A gente está organizando, a gente, que eu digo PT, né? Está organizando o Fórum Amazônia, com vários pesquisadores muito brancos, nada contra pessoas brancas, mas acho que acabou esse momento do Brasil que só a gente branca pensa. E aí... E que muito retrógradas, assim, eu faço parte de uma geração... Abre um espaçozinho para os brancos carecas, que nem eu. Não, eu acho que tem que ter gente branca, mas assim, eu me incomodo muito desses espaços que só tem gente branca, sabe? Não, os brancos não, os carecas. Isso se reproduz aqui também. Então,
a gente já tem gerado os tensionamentos, porque está construindo uma agenda do PT na Amazônia, que é uma agenda do PT na Amazônia de 1990. Então, que é pensada só por essas pessoas que estavam lá atrás, e que essa galera que está, por exemplo, o Thales, que eu falei, que produziu toda uma pesquisa sobre racismo ambiental e entendendo as particularidades, não são pessoas que sentam na mesa também para pensar a realidade da Amazônia, assim como várias outras pessoas. Então, a gente já tem... Perdão. A gente já tem construído essa agenda de tensionamento, assim, né? Mas qual é o ponto de tensão? Ou seja, quais são as divergências que você imagina, até mesmo com o futuro governo Lula? É porque tem-se essa visão da Amazônia nacionalmente, de que a gente é esse lugar para ser explorado, né? E que sofreu muitos grandes projetos do governo Lula e Dilma, que atacaram muito as nossas regiões. Você está falando de Belo Monte. Belo Monte, toda forma de hidrelétrica que teve impactos negativos e que a gente paga as taxas mais altas de energia do país. Então, são coisas que vão e não ficam, que vêm e não ficam para a gente. E isso, para a gente, é um objeto de tensionamento. Mas, fora os colonizadores de São Paulo, a gente tem os colonizadores da nossa própria região. Né? E aí é que eu falo muito mais de um lugar de ser uma feminista negra, porque a gente vem construindo dentro das academias. A gente teve 4 universidades hoje no Pará por causa dos governos Lula, né? A gente tinha 2, hoje tem 4. Então a gente conseguiu interiorizar e está na maior parte do estado. E a gente vem construindo, eu faço parte de uma geração assim, sou uma das mais novas, na verdade, de doutores, de mestres, de pessoas que vêm pensando na Amazônia a partir... A primeira vez que tem pesquisadores negros, a primeira vez que tem pesquisadores quilombolas, indígenas, pensando a Amazônia a partir de uma outra lógica, que não é a lógica do colonizador branco que veio para cá defender a Amazônia. E que são essas pessoas que hoje têm pensado a Amazônia, que são até generosas com a gente, mas não partem do mesmo lugar que a gente, né? Que chamam todo mundo de caboclo, né? Os caboclos da Amazônia, e colocam isso na agenda, sendo que as comunidades tradicionais não se reconhecem dessa forma, né? Se reconhecem enquanto indígenas, se reconhecem enquanto comunidades quilombolas, se reconhecem de outras formas, têm sua própria inteligência, sua própria produção de ciência, o que pensam do mundo, como querem desenvolver suas comunidades, o que esperam de um governo. E hoje a gente está, a UFPA, por exemplo, é uma universidade que ela tem uma pluralidade gigantesca, né? A gente tem cota até para imigrante dentro da universidade, é uma das universidades mais avançadas do país nesse sentido. E que essas pessoas já entraram na universidade há um tempo, já estão produzindo ciência, já estão parando com essa lógica de ser estudados, né? E a gente tem muita gente que pensa a Amazônia de dentro da Amazônia que não consegue se reconhecer também enquanto colonizador, mas que são os filhos e são a herança da colonização, mesmo sendo de esquerda. Isso para a gente é objeto de tensionamento, assim, para a minha geração. Porque não é que a gente invalide o conhecimento dessas pessoas, é que a gente não reconheça que elas são importantes. Mas é que a gente quer que as nossas pessoas que pensam e que vêm de lugares que a gente vem também estejam ali naquele espaço. E não sei se o PT gosta tanto disso. Eu entrevistei recentemente a jornalista Eliane Brum, que está vivendo em Altamira já há alguns anos. E ela, ao tentar definir sua posição sobre quais ela achava que deveriam ser os compromissos ambientais de um novo governo de esquerda, ela falou uma questão muito importante sobre a Amazônia. Um compromisso de não construir mais hidrelétricas na região amazônica. Você está de acordo com essa posição? Parar de construir hidrelétricas. Outras formas de energia. O Nordeste tem uma experiência ótima de energia eólica, energia solar. E você acha que essa pode ser uma pauta também, para usar a tua expressão, de tensionamento no novo governo Lula? Eu lembro... Não vou expor. Mas teve um dirigente do PT que veio para uma plenária com a gente e aí estava todo mundo metendo pau em hidrelétrica. Ele, mas gente, por que vocês são contra a hidrelétrica? A gente, vai lá em Tucuruí, vai lá em Belo Monte, vai lá conhecer a realidade. Entendi. Vem cá, é agora que você vai pegar o violoncelo? Vou pegar. Tô há meses sem tocar, ele tá todo... Mas você vai tocar um pouquinho só. Uma coisinha pequena, só para mostrar todo mundo que você toca violoncelo. E tocar. Tem vídeo no meu Instagram. Tá. Vai ficar para a próxima. Isso. Bia, a gente está terminando aqui a nossa entrevista. Eu vou te fazer umas perguntas ping-pong com as quais a gente sempre termina as conversas aqui no Sub-40. Eu peço de novo desculpa às pessoas pela minha tosse e pela respiração.
Mas fiz o meu possível antes do programa para me apresentar mais rígido, mas tá difícil. Vamos lá. Prato imperdível. Eu respondi um lá no que tu me mandou, mas eu já tô pensando em outro aqui. Você tem livre para Em responder o que tacacá. quiser. Isso que apareceu, o que é? Risoto de camarão, que é outra coisa que eu gosto muito também. Mas o prato É porque eu me signo é de peixes. Qual que é? Esse prato. Tacacá, mas risoto de camarão a gente come muito aqui. E o que é o tacacá? E o que é o tacacá? É uma goma de tapioca com tucupi, camarão, jambu, numa cuia. Jambu é aquele negócio que deixa a língua dormente. Isso. Entendi. Pessoal, quem está nos assistindo, a melhor comida do país é a do Pará. Eu já tive a oportunidade de trabalho de muitas vezes ao Pará e eu não conheço nenhum lugar no país que se come tão bem quanto no Pará. Fica a dica. Cerveja, cachaça ou vinho? Depende do meu estado de espírito, mas acho que cachaça, cerveja, vinho. Hoje eu diria cachaça neste momento. Esporte favorito? Skate. Eu gosto bastante. Skate. Time de futebol? Remo. O Remo é um clube mais popular do que o Paysandu? Será que ela caiu? Ah, está aí. Ih, acho que houve um congelamento de imagem aqui, bem no finalzinho. Ela está voltando, perdão, pessoal. Aproveitem aqui o intervalo para contribuir com o Superchat, com o Super Sticker. A Bia voltou. O Remo é um clube mais popular que o Paysandu? Tá congelado. Eu peço à produção que é melhor ela cortar a conexão dela e voltar. Para a gente terminar. Que aí quando voltar, volta melhor. Então, vamos aqui aproveitando o finalzinho do programa. Eu estou aqui nas perguntas ping-pong com a Bia, mas o pessoal ir contribuindo. Ainda dá tempo de contribuir com o Superchat, com o Super Sticker, tornando-se membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube, fazendo uma assinatura solidária no nosso site ou ainda contribuindo através do Pix. A nossa chave no Pix, eu já disse, é apoie@operamundi.com.br. Voltou, Bia? Ixi, acho que a conexão dela não tá. Você me escuta? Acho que a conexão dela deu uma. A produção deve ter em contato com ela para ver qual. Você me escuta, Bia? Sei, para falar do meu time. Ah, bom. Você está me escutando bem? Eu acho que está com algum problema de conexão lá. Aqui não é o problema. Talvez, eu não sei se ela está com o Wi-Fi ou com o 4G, talvez se ela tivesse num sistema passar para outro, pediria a produção para dar uma olhadinha nisso, para a gente poder encerrar o programa com a Bia. Alô? Vou pedir a produção. Pronto, agora sim. E agora você me escuta de novo, direito. Ou está com um delay? Acho que você me escuta muito tempo depois que eu falo. Acho que está acontecendo isso. Então, eu peço a produção para entrar em contato com ela para trocar o sistema no qual ela estiver. O pessoal deu esse probleminha técnico, mas vamos esperar a Bia voltar para a gente poder terminar as perguntas ping-pong. Alô? Alô? Entrei aqui no meu celular. Ah, tá bom, tá ótimo. Ah, tá até ligando a imagem. Então, você me ouve bem agora? Você está me ouvindo bem agora? Você me ouve bem, Bia?
Puxa, ela não está conseguindo. Está com problema na conexão. Eu pergunto aqui à produção, o problema pode ser meu? Eu posso estar com problema de conexão? Acho que não, né? Tá bem. Então, Bia, vamos esperar mais um pouquinho para ver se ela consegue voltar. A gente foi quase até o finalzinho da entrevista e a gente está tentando resolver. A gente vai terminar as perguntas ping-pong e aí encerrar a nossa entrevista. Vamos esperar a Bia voltar. Ela está mudando aqui de sistema. Às vezes acontece isso, né? Nós esperamos que com o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva a gente tenha uma rede digital no país inteiro, acessível, barata e que seja estável, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, para que a gente não tenha esse tipo de situação. Ainda temos uma rede bastante precária no país, né? Então, às vezes, acontecem esses problemas em programas como o nosso, infelizmente. Infelizmente. Nós passamos a ter problemas de conexão. Pessoal, vamos aqui, está esperando, vamos, como alguns estão fazendo, a Cecília mais uma vez, a Ana T e outros, vamos, por favor, contribuindo aqui com o Super Chat ou Super Sticker, que é uma contribuição muito importante para nós. Vamos ver se a Bia voltou. Alô? Bia? Não, acho que não está conseguindo voltar. Oi. Você me ouve? Não, acho que nós vamos ter, infelizmente, que finalizar o programa sem a Bia, porque a imagem congelou e ela deve estar me ouvindo com muito delay. Fazer uma última tentativa. Oi. Não estamos conseguindo. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se é possível a gente concluir com a presença da Bia. Vou um pouquinho de água aqui. Puxa, uma pena se a gente não conseguir fazer as perguntas finais e encerrar com a presença dela. Mas a essência da entrevista a gente conseguiu. Estamos aqui recebendo uma informação da Socorro Jatobá, que hoje na região amazônica a internet está péssima, muita chuva. Tem esse problema também. Agora foi? E agora? Eu ouço perfeitamente. E você me ouve? Foi, agora foi. Perfeito. Então a gente agora... Eu te perguntava, time de futebol. Remo. O Remo é um clube mais popular que o Paysandu? Isso. O Remo é o clube do povo e o Paysandu é o clube da elite? Acho que travou de novo. Acho que fala a palavra Remo, trava. Algum torcedor do Paysandu deve controlar a rede no Pará. Poxa, que pena. Não, infelizmente, vamos fazer mais uma. Agora é a última tentativa mesmo. Senão a gente vai encerrar mesmo sem a presença da Bia. Oi. E agora? Não vou mais falar a palavra, mas é o leão, o maior tá bom. da Amazônia. Passatempo. Eu gosto muito de tomar banho de rio. Banho de rio? É um passatempo típico. Livro inesquecível. O que eu tenho lido ultimamente foi Máscaras Brancas, Pele Negra, Máscaras Brancas, França não. Eu usava e é um livro que te marcou, mesmo que você esteja lendo só recentemente, já é um livro que te marcou. Eu tô lendo recentemente desde o ano passado. Porque eu fico lendo e relendo e utilizando para pensar outras coisas. Música preferida? No caso de teu, que imagino eu que por tocar violoncelo tenha sido treinado em música clássica, música no sentido muito amplo. Sinfonia preferida? Peça preferida? Eu tenho escutado também muito Amor é Luta, da Bruna Black, que é uma música muito bonita. Como chama a música? Amor é Luta. Muito Amor bonita luta. Mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com violoncelo, mesmo você tendo se recusado a tocar para nós. Se você pega o teu violoncelo, qual é a primeira música que te vem à cabeça? A primeira peça musical que te vem à cabeça? A que você tocaria assim, sem pensar? My Way, do Frank Sinatra. É uma música que eu gosto muito, que eu sei decorada.
Então, por que você não pega o violoncelo e toca um pouco de My Way? É uma grande canção. É muito bonita, né? É muito Porque bonita. vou dar muito trabalho, vou ter que afinar, vou demorar umas meia hora afinando ele. Faz muito tempo que eu não afino. Tá certo. É uma grande canção, uma grande É muito letra. bonita. Verdade. É muito bonita. Mas eu gosto muito de Vila Lobos. E Vila Lobos? Qual? Baquianas. A que eu mais gosto é a número 4. A número 4. Bonita. Filme marcante. Minha Mãe é uma Peça, é um filme que eu gosto muito. Minha Mãe? Ah, claro, uma peça. do Paulo Gustavo. Puxa, não, é divertidíssimo. Divertidíssimo. Você gosta de rir, né? Já percebi. Ídolo político. Ixi, acho que ela caiu de novo. Deu uma congelada. Vamos esperar mais um pouquinho. Tô aqui. Ídolo político. Lula. Evento histórico do qual gostaria de ter participado. A posse do Lula. A posse do Lula em 2003. Isso. Nossa, vai ter uma chance, provavelmente, em janeiro de 2023. Bia, muito obrigado por teu tempo e por ter participado aqui do Sub-40. Eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa, mesmo você ficando em dívida com violoncelo. Fico em dívida mesmo. Nunca toquei nenhum evento político. Isso não é um evento político. E nada relacionado à política. Não, mentira, já toquei sim. Sempre toco em sarau. Mas muito obrigada pelo convite. Adorei estar por aqui. Eu te acompanho. De vez em quando eu ligo de manhã cedo. Fico ouvindo. E é muito importante o trabalho que vocês fazem, né? De mídia alternativa, de mídia independente. Eu acho que é uma das principais formas de resistir desde o golpe que a gente vem aí sofrendo. E é isso, contem com a gente também, com o nosso mandato, com a nossa militância e com a nossa luta, que é onde a gente se encontra e as trincheiras que a gente sempre está. Muito obrigado, Bia. Tchau, obrigado, boa noite. Melhoras aí para a tua. Pode deixar. Queria agradecer a audiência, especialmente aos que contribuíram com o Superchat ou o Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, ou ainda quem contribuiu através do Pix. A próxima edição do Sub-40 será no dia 25 de novembro, quinta-feira, às 20 horas. Eu vou entrevistar Gabriel Landi, advogado, editor e militante comunista. O tema, um bonde chamado socialismo. Até lá, boa noite a todos e a todas e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.